Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui comigo hoje. Meu nome é Wellington Lima e vamos falar sobre quando Jesus chamou 4 discípulos para tornarem pescadores de homens. Essa é a segunda parte, a que está relatada em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20. Nós já vimos a primeira parte, relatada em Mateus, e no próximo vídeo nós vamos estudar o que Lucas nos fala dessa passagem. Os escritores antigos geralmente gostavam de ilustrar seus ensinamentos com exemplos, e Marcos não é exceção. Depois de contar como Jesus convocou as pessoas a entregarem sua vida a Deus, no último versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 15, onde está relatado: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, esse evangelista relata um exemplo particular que ilustra como alguns seguidores de Jesus fizeram isso. Vamos lá? Marcos, capítulo 1, versículo 16. E enquanto andava junto ao mar da Galileia, ele viu Simão e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar porque eram pescadores. Apenas algumas pessoas na Palestina judaica eram ricas. A maioria era relativamente pobre. Os estudiosos costumam estimar que 70 a 90% do império consistia de camponeses. Algumas pessoas, no entanto, como muitos pescadores, tendiam a ficar entre ricos e pobres. As distinções eram menos claramente traçadas na Galileia do que em grande parte do império. Os pescadores galileus não eram camponeses. Tiago e João claramente não eram pobres. Eles tinham trabalhadores contratados, conforme nós vamos ver no versículo 20 aqui de Marcos, onde está relatado. Eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados, como apenas pessoas com melhores condições. Pedro e André provavelmente tinham negócio com Tiago e João, como nós vamos ver em Lucas capítulo 5, versículo 10. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram colegas de Simão. Assim como outras parcerias de pesca naquela época. Esse texto sugere que nenhum desses discípulos deixou seus negócios para trás porque estava indo mal. Eles deixaram empregos relativamente bem pagos. Versículo 17. Jesus lhes disse: vinde após mim, e farei serdes pescadores de gente. Vinde após mim. Os discípulos geralmente procuravam seus próprios professores. Apenas os professores mais radicais chamavam seus próprios discípulos. Como o discipulado às vezes envolvia deixar de lado temporariamente o próprio sustento e ficar separado da esposa e dos filhos por um tempo, a decisão de escolher um professor normalmente teria sido feita apenas após muita deliberação, especialmente quando o professor viajava de um lugar para outro em vez de uma cidade para ensinar. A Galileia não era tão grande a ponto de exigir longas viagens. Eles poderiam voltar para ficar em suas cidades de origem periodicamente. Muitas instruções também eram sazonais, especialmente para aqueles que precisavam estar em casa para o plantio e a colheita. Mas não está claro se este teria sido o caso dos discípulos de Jesus. Farei serdes pescadores de gente. Permitirei que vocês os atraiam para a minha verdadeira igreja pela rede do meu evangelho. Jesus geralmente usava figuras de linguagem para que seus ouvintes o entendessem mais rápido. Versículo 18. Então logo deixaram as redes e o seguiram. A partir de então, eles deixaram de trabalhar e assistiam a Jesus constantemente. Versículo 19. E passando um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco consertando as redes. Um emprego muito comum quando não estavam envolvidos na pesca, conforme Lucas capítulo 5, versículo 6. E recolheram grande quantidade de peixes, e suas redes estavam se rompendo. Versículo 20. E logo chamou. Então eles deixaram seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após eles. Até mesmo a partida de empregados contratados pode ser uma dificuldade para uma empresa familiar. A partida de familiares seria bem mais difícil. Muitos professores judeus nos dias de Jesus
achavam que o maior mandamento era honrar os pais. Deixar abruptamente para trás a família e os negócios da família foi um grande sacrifício que é contra a maioria dos valores da cultura. Foram após ele. Também vemos aqui os instrumentos humildes que Deus usa para converter as pessoas. Ele escolheu pescadores para converter o mundo. Ele escolhe o tolo para confundir o sábio. E mostra que a religião é verdadeira e é o poder de Deus, quando ele usa esses instrumentos para mudar o coração das pessoas e salvar suas almas. O que chama a atenção aqui? Felizes os que seguem a Cristo na primeira chamada. O discipulado requer uma resposta individual, não, contudo, individualista. O discípulo torna-se membro de uma nova comunidade, e assim Jesus cria o núcleo da igreja, composto por seus seguidores e centrado na comunhão com eles. Os discípulos não se relacionavam apenas com Jesus, mas também uns com os outros, como Marcos descreve tão realisticamente mais tarde. E ainda mais, eles têm um ministério para com os outros fora da comunidade. Jesus especifica a missão deles como a continuidade do que ele está fazendo. Jesus está pescando homens, e à medida que eles o seguem, os capacita a participar na formação desse novo povo de Deus. Nos vemos no próximo estudo. Até lá!